paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o presbítero Ronaldo Souza, você está comigo na EBD. Hoje estaremos aprendendo a lição de número 4, que tem como título O Espírito que nos guia para além das fronteiras. O texto áureo nos diz assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Atos capítulo 16, versículo 5. A verdade prática nos diz: o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está em acordo com a vontade de Deus. Vamos à nossa introdução. A segunda viagem missionária de Paulo marca um avanço decisivo da igreja, o fortalecimento das igrejas já fundadas e a expansão do evangelho para novos territórios, culminando na entrada da mensagem cristã na Europa. Mesmo diante de conflitos e mudanças de rota, o Espírito Santo conduz cada passo, impedindo caminhos e abrindo outros conforme a vontade de Deus. Esta lição revela o Espírito que nos guia para além das fronteiras, mostrando que a missão avança quando a igreja aprende a ouvir, obedecer e confiar na direção divina. Então, a nossa introdução, ela já nos mostra a visão desta lição, o foco desta lição. Ser guiado pelo Espírito Santo para além das fronteiras. Nós vamos perceber que o Espírito Santo de Deus, ele impede que o apóstolo Paulo se detenha em determinado lugar, porque havia um propósito de Deus em um outro lugar, em uma outra localidade. E o apóstolo Paulo esteve atento, teve a sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Espírito de Deus e também obedecer. A palavra-chave da nossa lição é fronteiras. O tópico 1 diz assim: Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. Parágrafo 1. A direção soberana do Espírito. Na segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, o destaque recai não apenas sobre a expansão geográfica da igreja, mas sobre a condução soberana do Espírito Santo em cada decisão. Após a separação entre Paulo e Barnabé, Paulo parte com Silas, recomendado pela igreja, e em Listra incorpora Timóteo à equipe missionária. Ao tentarem avançar para a Ásia e para a Bitínia, são impedidos pelo Espírito, aprendendo que a missão não avança apenas por estratégia humana, mas por sensibilidade espiritual. Então, a direção soberana do Espírito Santo, ela é indispensável para o missionário, para o servo de Deus, para aquele que está pregando a palavra de Deus, levando a palavra do Senhor àqueles que ainda não conhecem. Então, o destaque da segunda viagem missionária de Paulo não se dá apenas no contexto geográfico, onde ele estará pregando o Evangelho, onde esse Evangelho irá chegar, mas
sobretudo sobre a condução, né, soberana do Espírito Santo em cada decisão. Então, a segunda viagem de Paulo vai ser muito marcada pela direção do Espírito, né? Quando o cristão se submete à direção do Espírito, ele não faz a sua própria vontade, ele não determina onde ele vai, onde ele fica, onde ele vai se deter por um tempo, muito pelo contrário. Ele se deixa ser guiado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que conhece a necessidade, conhece os lugares que hão de receber a palavra de Deus. Então, ao tentarem avançar para a Ásia e para a Bitínia, são impedidos pelo Espírito. Então, o desejo dos apóstolos, o desejo de Paulo, o desejo de Silas e toda a sua equipe de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho aos perdidos, fez com que ele quisesse se deter, quisesse parar em determinado lugar, para ali pregar o Evangelho, para alcançar aquelas vidas. Mas o Espírito de Deus tinha um propósito além daquele lugar. E isso fez com que eles aprendessem, né, que o avanço do Evangelho, o avanço da missão, ela não se dá apenas por estratégia, mas pela direção do Espírito Santo de Deus. Olhar por um lugar, olhar no mapa, olhar determinada localidade e achar que ali é um ambiente propício, apropriado para estar pregando o Evangelho, não é a forma correta de estar separando esse lugar, de estar colocando esse lugar como alvo da pregação da palavra de Deus. É preciso ser direcionado pelo Espírito de Deus para que venha a haver um impacto real da soberana vontade de Deus, do poder de Deus na vida daqueles que ouvem a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos lá. Parágrafo 2. Fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. Lídia é apresentada como adoradora de Deus, provavelmente uma gentia temente ao Senhor. Comerciante de púrpura, originária de Tiatira, possuía uma boa condição financeira, mas não era dominada pelo materialismo. Então, quem era Lídia? Uma vendedora, uma comerciante de púrpura. Possuía uma boa condição financeira, mas não deixava que esta riqueza, né, que esta condição enchesse o seu coração de orgulho, de avareza, muito pelo contrário. Por ser uma adoradora de Deus, ela foi moldada por dentro, de maneira que os bens materiais não fazia com que ela se enchesse do materialismo, se apegasse ao materialismo. Então nós vemos aqui que Deus já prepara também todo um ambiente, prepara pessoas, porque mais à frente vamos perceber que Lídia, ela será uma peça fundamental na Europa para o avanço do Evangelho naquele lugar. Lídia será uma peça fundamental no ministério do apóstolo Paulo. Então, quando Lídia ela ouve a palavra de Deus, ela tem contato com a palavra do Senhor. O coração dela é aberto,
não apenas para a palavra, mas também para doar, abrir as portas da sua casa, abrir o seu lar e também patrocinar a obra do Senhor, patrocinar o apóstolo Paulo, ser um amparo no sentido financeiro para o apóstolo Paulo. Vamos lá. A pregação em Filipos, simplicidade, graça e poder transformador. Sem sinagoga, Paulo inicia a missão junto a mulheres reunidas à beira do rio. Ali, um ambiente simples, o evangelho produz frutos eternos. Lídia responde com fé e obediência, ensinando que Deus age tanto em grandes centros quanto em encontros humildes. Então, o apóstolo Paulo, ele sempre buscou um lugar para orar, um ambiente onde fosse adequado para estar orando a Deus. Porém, onde Paulo estava, não havia sinagoga. E ele aproveitou a oportunidade de estar próximo ao rio e ali ter algumas mulheres. Inclusive, Lídia estava nesse lugar. E nesse ambiente que às vezes parece inadequado, parece inapropriado, é o ambiente que Deus escolhe para fazer algo extraordinário. O que é que nós aprendemos com isso? É que o ambiente em si ele não vai influenciar no poder de Deus, na autoridade de Deus, no propósito de Deus. Eu digo que o ambiente não vai influenciar negativamente. Aí eu entendo que muitas vezes Deus usa esse ambiente para poder quebrar até certas crenças. Deus usa o ambiente simples para que grandes realizações venham a ser feitas na vida daqueles que ali estiverem. Então, o ambiente não vai definir a autoridade do Senhor. O ambiente não vai definir o poder de Deus na vida do servo do Senhor. Aqueles que estiverem na direção de Deus, ele pode estar pregando em qualquer lugar, direcionado pelo Espírito, que Deus fará algo magnífico e maravilhoso. Tópico de número 2 diz assim: a libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. Parágrafo 1. A expulsão de um espírito de adivinhação. Mesmo tendo como base a casa de Lídia, Paulo e seus companheiros continuavam a frequentar o lugar de oração. Atos 16, versículo 13. Numa dessas ocasiões, encontraram uma jovem escrava, possessa por um espírito de adivinhação, prática condenada pelas Escrituras. Embora falasse a verdade sobre os missionários, seu testemunho não procedia de Deus, à semelhança dos demônios que reconheceram Jesus. Perturbado, Paulo ordenou, em nome de Jesus Cristo, que o espírito saísse dela, e a libertação foi imediata, revelando a autoridade do Evangelho sobre as trevas. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha sempre o costume de procurar o ambiente de oração, o lugar para buscar a Deus, fosse uma sinagoga ou um templo, para estar adorando ao Senhor, orando ao Senhor, procurando um ambiente propício para a oração. E nesse percurso, nessas andanças de Paulo, ele passava por uma jovem
que sempre dizia que eles eram servos do Deus Altíssimo. Embora a confissão daquela jovem fosse verdadeira, o espírito que estava nela não procedia de Deus. E a Bíblia diz que isto ela fez por algumas vezes, de forma que o apóstolo Paulo ficou perturbado, ficou espantado com o que ela estava falando. E com o discernimento do Espírito Santo, Paulo reconhece que o que está por trás, o que está revelando aquela moça, o que está falando através dela, é um espírito maligno. E Paulo repreende e aquela moça é liberta daquela possessão maligna. O que nós aprendemos também neste ponto é que, embora a afirmação seja correta, não quer dizer que seja Deus que está usando. E isso nós precisamos tomar muito cuidado, porque ninguém sabe qual era a intenção dessa jovem afirmar que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo. Será que a intenção dela era para que eles se engrandecessem? Era para que eles se enchessem de orgulho? Não sabemos. O que o texto diz é que Paulo apenas achou muito estranho aquela afirmação e, recebendo de Deus o discernimento, percebeu que o que estava nela era uma atuação do espírito maligno. Neste tempo, precisamos muito estar atentos. Neste tempo, precisamos muito ter o discernimento do Espírito Santo de Deus. Esse dom é essencial, o dom de discernimento de espíritos. É muito essencial para a nossa vida, para a igreja desse tempo, para que não venhamos ser enganados. Quem vem enganar, não está escrito na testa que é enganador. Quem vem enganar não está demonstrando de forma explícita que é enganador. Muito pelo contrário. Ele vem com atos de justiça. Ele vem com capas de piedade. Ele vem com aspectos de verdade. Mas para isso, precisamos ter o Espírito de Deus, o discernimento do Espírito de Deus, para percebermos que quem é de Deus e quem não é de Deus, quem fala através do Espírito de Deus e quem fala através do Espírito maligno. A reação dos exploradores e a perseguição injusta. A libertação da jovem significou prejuízos financeiros para os seus senhores, que, movido por interesse econômico, arrastaram Paulo e Silas às autoridades. Sob falsas acusações de perturbação de ordem pública, os missionários foram condenados sem julgamento, açoitados publicamente e lançados na prisão. A fé cristã mostrou uma ameaça, não à ordem social, mas ao sistema de exploração travestido de religiosidade. Uma vez que aquela moça dava lucros aos seus senhores, e esse lucro foi frustrado pelo apóstolo Paulo, no momento que ele expulsa o demônio, né, daquela moça, o demônio da vida daquela mulher, esses homens se encheram de ódio, de raiva contra o apóstolo Paulo. E o interessante aqui é que nós vemos eles usarem o sistema político. Eles usam o sistema político para perseguir o apóstolo Paulo e a Silas. A perseguição, ela sempre virá de forma política.
apesar de lutarmos contra principado, potestades, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais, apesar do nosso inimigo ser Satanás e seus demônios, ele sempre usará o sistema político para perseguir a Igreja de Cristo, para perseguir os servos de Deus. Quando nós olhamos para esses homens aqui, nós percebemos que eles usam de mentira, de engano, de falsidade, acusam injustamente de que Paulo e Silas estavam gerando uma confusão pública, quando na verdade não foi isso. Nós precisamos ter muita atenção no que tem acontecido também no nosso país. As leis que estão sendo aprovadas, as leis que estão sendo feitas, está tramitando no Congresso, com o objetivo de perseguir a igreja. Obviamente, essas leis, elas não são muito definidas, elas possuem brechas para que haja interpretação e aquele que irá julgar vai dar a interpretação que ele achar necessário a fim de perseguir a Igreja de Cristo. Precisamos estar atentos, precisamos orar ao Senhor e pedir que a sua mão esteja sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo aqui ele é acusado injustamente. Ele é preso injustamente por conta de testemunhas falsas, por conta de algo que ele não fez, mas mesmo assim ele foi preso. O sistema que sempre é usado é o sistema político. Precisamos estar atentos a isso. A falha da justiça humana. Os magistrados romanos ignoraram o devido processo legal e violaram os direitos de Paulo e Silas como cidadãos romanos. O episódio evidencia que a justiça humana é falha e pode ser movida por pressões e interesses, mas isso não frustra os propósitos de Deus. Primeiramente, nós olhamos aqui nesse tópico, parágrafo 3. Os magistrados ignoraram os direitos, o processo legal, né, e os direitos de Paulo e Silas. Ignoraram. Por quê? Por conta da pressão. A pressão daqueles que são contrários ao Evangelho de Cristo. Faz com que as autoridades, ou fizeram com que as autoridades, usassem de meios ilegais para aprisionar Paulo e Silas, para castigá-los, para açoitá-los. A justiça humana ela é falha. A justiça humana, ela, uma vez que ela sofre as pressões, ou aquele que está a serviço, aqueles que estão incumbidos desse trabalho, desta função, de estar julgando, muitas vezes não são justos. Se deixam levar pelas pressões, se deixam levar por movimentos, se deixam levar a fim de prejudicar muitos que não têm culpa alguma. E isto não é novidade também no nosso tempo, nos nossos dias. Precisamos estar também atentos a isto. A justiça humana, ela é falha. Porém, ela não pode frustrar jamais os planos de Deus, o projeto de Deus, os desígnios de Deus. Jamais a justiça humana pode frustrar.
Muitas vezes o sofrimento do justo se torna instrumento para a manifestação da graça. O crente é chamado a discernir, confiar e permanecer fiel, mesmo quando agir corretamente resulta em oposição e em injustiça. Então, muitas vezes o sofrimento do justo se torna um instrumento para a manifestação da graça de Deus. Como assim? Isso nos mostra que o apóstolo Paulo, quando ele sofre injustamente, que ele é lançado na prisão, lá na prisão o nome do Senhor será glorificado. Lá na prisão, o carcereiro, os presos irão ouvir a palavra de Deus. Então, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Tudo que acontece na vida do cristão, sendo guiado por Deus, tem um propósito e tem um objetivo. Às vezes a justiça está pensando que está frustrando, está parando, mas muitas vezes é o projeto de Deus, é o plano de Deus para que muitos que estão sendo presos injustamente possa ser usado lá na prisão como instrumento de Deus para alcançar a vida daqueles que não têm acesso mais à liberdade. Então, a justiça humana jamais irá frustrar os planos de Deus, os projetos de Deus. Guarde isto. Entenda isto. O nosso sofrimento pode ser usado como uma ferramenta de Deus para alcançar vidas. Eu sei que é difícil. Eu sei que se formos preferir, gostaríamos de estar no melhor lugar, no ambiente mais favorável para ser usado por Deus. Mas Deus não trabalha como nós pensamos. Deus ele tem a sua forma de trabalhar. E quando ele quer manifestar a sua graça, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, ele nos usa para o louvor do seu nome. Tópico 3 diz assim: a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Açoitados e presos por causa do Evangelho. Falsamente acusados, Paulo e Silas foram publicamente açoitados e lançados no cárcere interior de Filipos, com os pés presos no tronco. Tratados como criminosos perigosos, sofreram humilhação, dor e injustiça. O cárcere interior, provavelmente localizado no subsolo, era um lugar de escuridão e sofrimento extremo. Contudo, aquele ambiente de aflição tornou-se cenário da manifestação do poder de Deus, mostrando que nenhuma prisão é capaz de limitar a ação soberana do Senhor. Pegaram o apóstolo Paulo e Silas, humilharam publicamente, açoitaram, lançaram no cárcere interior, no que era para os piores malfeitores, os piores criminosos. Ali estava um servo de Deus que só fez pregar o Evangelho de Cristo. Pense nisso. Com os pés presos, em lugar de escuridão, sofrimento extremo. Aí o nosso comentarista diz que, contudo, aquele ambiente de aflição tornou-se cenário
da manifestação do poder de Deus, mostrando que nenhuma prisão é capaz de limitar a ação soberana do Senhor. Aquele lugar insalubre, aquele lugar de dificuldade, de escuridão, de sofrimento, foi o ambiente que o Senhor escolheu para manifestar o seu poder, manifestar a sua graça e glorificar o seu nome. Não existe ambiente insalubre para o Senhor. Não existe ambiente que possa limitar a ação de Deus, o poder de Deus. Muito pelo contrário, é nesse ambiente que ele manifesta a sua glória. É nos ambientes improváveis que ele manifesta o seu poder. Foi no deserto que desceu o maná. Foi no deserto que as vestes não se rasgaram, os sapatos não se gastaram, a rocha deu água, o mar foi aberto. Num ambiente de dificuldade, num ambiente insalubre, Deus manifesta a sua graça e o seu poder. Se alguém acha que colocando um servo de Deus em um ambiente desfavorável vai fazer com que Deus não manifeste a sua graça, está muito enganado. É ali que Deus manifesta o seu poder. E também traz uma lição para nós, servos do Senhor, que muitas vezes queremos, e isso é óbvio, estar no templo, estar na casa de oração, um lugar totalmente apropriado, totalmente aconchegante, para que ali Deus se manifeste. Mas Deus pode te levar a um lugar onde você não planejou. Deus pode me levar a um lugar onde eu não planejei, a um lugar insalubre, a um lugar de dificuldade, a um lugar de sofrimento, para ali manifestar a sua graça e o seu poder. O importante não é o lugar onde estivermos. O importante é estarmos ali e o Espírito do Senhor está conosco. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas. O louvor que abre portas e transforma ambientes. Por volta da meia-noite, mesmo feridos e imobilizados, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O louvor nascido em meio à dor revelou uma fé que não depende das circunstâncias. Mesmo ferido, mesmo presos, à meia-noite, Paulo e Silas ora e louva ao Senhor. No meio do sofrimento, se formos olhar, se pararmos para observar, em meio ao sofrimento, em meio à prisão, em meio à dor, parece ser momento apenas de chorar. Parece ser momento apenas de lamentar. Mas nesse ambiente de dificuldade, de dor, Paulo e Silas ora. Nesse ambiente insalubre, Paulo e Silas louva a Deus. Que preparo espiritual. Que equilíbrio espiritual. Que consciência cristã esses homens tinham na presença do Senhor. Eles louvam a Deus, eles cantam à meia-noite. Poderia estar gritando, pedindo que soltasse, pedindo liberdade. Mas eles entendem que louvar a Deus em meio à circunstância, em meio à dificuldade, pode fazer toda a diferença. Diz a palavra que subitamente veio um terremoto, abalou os alicerces. Todas as cadeias foram soltas. As portas todas se abriram. O louvor a Deus, o louvor genuíno,
ele gera algo extraordinário. O louvor genuíno, o louvor que sai do nosso coração para o coração de Deus, é capaz de fazer algo extraordinário. Não vamos deixar para louvar a Deus apenas quando estamos felizes. Não vamos deixar para louvar a Deus apenas quando temos uma conquista. Louvemos ao Senhor em todo tempo. Louvemos a Ele mesmo quando estivermos na maior dificuldade. Louvemos a Ele quando o ambiente não parece propício para louvor. Louve porque Ele é bom. Louve porque Ele merece. Louvemos porque Ele é grande. Louvemos porque Ele é poderoso. Louvemos porque Ele é dono de todas as coisas. Louvemos porque todo poder e toda autoridade está em suas mãos. Bendito seja o nome do Senhor. A conversão do carcereiro e a vitória da graça. Ao ver as portas abertas, o carcereiro, tomado de desespero, tentou tirar a própria vida, mas foi impedido por Paulo. Profundamente impactado, perguntou: "Que devo fazer para ser salvo?" A resposta foi clara: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Quando o carcereiro percebe que todas as portas estão abertas e não vendo ninguém, ele toma a decisão de suicidar-se. E Paulo o impede de fazer tal coisa. E isso é um ponto que nós precisamos observar. O porquê, né? Porque ele queria se matar. A lei romana desta época, ela dizia que se um soldado ou um carcereiro tivesse um prisioneiro sob custódia, sob sua responsabilidade, e esse prisioneiro viesse a fugir, a pena que estava sobre o prisioneiro recaía sobre o soldado, ou nesse caso sobre o carcereiro. A desordem pública que o apóstolo Paulo foi acusado, isso levaria à pena de morte. O carcereiro, ele busca o suicídio porque ele sabia que o Império Romano, que a lei romana, iria condená-lo à morte. Quando ele pergunta o que eu farei para ser salvo, e Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, Paulo está falando que ele não seria morto pelo Império Romano. Eu sei que existem muitas linhas de interpretações que levam para o lado espiritual, né? Para o lado espiritual. Mas aqui é justamente no que diz respeito à morte física, a punição que ele receberia. Paulo está dizendo: olha, tanto você não vai morrer, nem sua família. Ele está dizendo: Deus vai livrar a sua vida e também vai livrar a sua família. Pela lei romana, o homem perderia a sua vida, o soldado ou o carcereiro perderia a sua vida e a família seria desamparada. Essa família seria desamparada. Essa família, ela não teria o amparo do Império Romano. Por que a gente não pode levar isso para o lado espiritual? Porque todos nós temos entendimento de que a salvação, ela é individual. Você crê, um chefe de família, um pai de família, uma mãe de família, aceitar a Cristo como Salvador, não quer dizer que todos os seus filhos serão salvos. O marido ser cristão não quer dizer que a mulher será salva. Deu para entender? Porque a própria palavra diz
Quem te disse, ó mulher, que pode salvar o teu marido? Quem disse ao marido que pode salvar a tua mulher? Então, quando Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo será salvo a tua casa, tu e a tua casa, Paulo está dizendo, o Senhor Jesus, ele pode te livrar da morte, ele pode te salvar e também salvar a tua família. Ele está dizendo, o Império Romano não irá te tocar. Crê no Senhor Jesus. O Império Romano não vai tocar na tua casa, na tua família. Creia no Senhor Jesus. Meus queridos, este Evangelho do Reino que pregamos, ele precisa ser direcionado pelo Espírito Santo. A nossa vida precisa ser direcionada por Deus. Precisamos ser guiados pelo Espírito. Embora Ele nos leve para lugares que talvez não queremos. Mas o importante é que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Deus em Cristo abençoe a sua vida. Nos veremos na próxima lição, se Deus quiser.